um episódio do nosso Turismo Cast. Hoje a gente teve o privilégio de receber a Rosana, executiva de contas da TAP. Conta pra gente, Rosana, o que é a TAP Airlines? Na verdade é assim, Fábio, obrigada por estar aqui, é um prazer, tá, da gente estar conversando um pouco, falar um pouquinho da TAP, né, eu sou a executiva de contas da região sul, eu cuido de todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná Rio Grande do Sul, né? E é um prazer estar aqui e falar um pouquinho da TAP. A TAP é uma companhia que já tem mais de 78 anos de história, né? Então, no Brasil, ela está operando mais de 50 anos já. E devido ao retorno todo da pandemia, todo esse processo, né, complicado do turismo que nós já vivemos, a gente já está operando em 11 capitais. Então, hoje, a TAP está operando em 11 capitais direto para Lisboa, né, a porta de entrada para a Europa. A TAP é uma companhia portuguesa com a ponta principal na Europa, na cidade de Lisboa, então. Isso. Perfeito. O porto principal nosso, primeiro hub principal é em Lisboa, mas a gente também tem um hub secundário em Porto, tá? Perfeito. A operação de Porto é somente a saída de São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? As outras 11 saídas, que é Porto Alegre, São Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Maceió, Fortaleza, Natal, Belém, muita coisa, Fábio. Muita coisa. 11 saídas, todo o Brasil. O mercado do Brasil é um mercado principal para a TAP. Para essa empresa portuguesa. E o que eu acho também legal é que assim, essas 11 saídas do Brasil, essa capilaridade imensa que a gente tem, acaba tendo 80 frequências semanais conectando Brasil com Portugal. Lisboa, porta de entrada. Então, perfeito. Isso para nós realmente é uma grande vantagem, isso fortifica muito, né? A TAP aqui no Brasil é uma da companhia que transporta mais passageiros para voos internacionais. Olha que legal. E nesse primeiro semestre, a gente inclusive teve recentemente essa estatística, inclusive saiu no Panrotas, no Mercado de Eventos, a gente transportou mais de 1 milhão de passageiros. Nossa! Brasil para a Europa. Isso mesmo. Porque muitas vezes as pessoas vão até Lisboa, mas acabam ficando, ou muitas vezes não ficando, mas usando isso como uma porta de entrada para outros destinos, né, na Europa. Claro. Até com a facilidade de ter um voo direto. Direto, né? Então vamos falar um pouquinho desse voo direto, né, Fábio? Eu fico muito feliz da gente ter esse voo direto, Porto Alegre, Lisboa, né? É uma das rotas mais longas, tá? Da TAP. Tirando essa rota, a gente tem também, que é São Francisco, Lisboa, é a segunda rota também mais longa. Sim. E a de Porto Alegre, Lisboa, nós estamos falando de 10 horas de voo. Então, realmente, a gente fica contente de ter esse voo. Ele opera 3 vezes na semana. Terça, quinta e sábado. A mesma aeronave que vem é a mesma aeronave que segue, que retorna, né? E a gente também está com um equipamento novo. Eu fico muito feliz. E na rota de Porto Alegre com o nosso Airbus 330 Neo. Perfeito. É um dos equipamentos mais modernos da Airbus mesmo, tá? E já está incorporado na frota da TAP. Então, esse novo equipamento, ele opera na rota de Porto Alegre, São Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte. Olha que legal. Esse equipamento, ele, além da questão de conforto, claro, para o nosso cliente, né, internamente. É um voo bem longo também, né? Com certeza. Entretenimento a bordo, né, tanto na classe executiva quanto na classe econômica, tudo isso. A gente também tem uma pegada da sustentabilidade, né? Então, a TAP está nessa versão aí, questão de sustentabilidade. Então, a gente tem a economia de gases poluentes, a redução também de combustível, a questão também do sistema para ruídos durante o voo. É um equipamento realmente um dos mais modernos. E mesmo. A gente tem a questão dos horários, o voo da ida noturno, o voo da volta diurno, que daí conecta também com várias cidades na Europa, né? Saindo e chegando em Porto Alegre na volta no mesmo dia, geralmente, né? Isso mesmo, Fábio. Isso mesmo. E aí, entrando nessas rotas, né, da TAP, né? Então, hoje, o nosso carro-chefe é a Europa, né? Então, a TAP hoje, dentro da Europa, a gente tem mais de 50 destinos, tá? Então, realmente, é uma capilaridade grande. A gente também opera para a América do Norte,
norte também opera para a África. E aí, falando de África, a gente opera para Marrocos, né? Que é um destino que está agora em alta, né? Tem tido uma demanda grande. E também a questão de Europa Itália, né? Que tem uma demanda grande daqui. Portugal mesmo. A gente tem muito brasileiro que gosta de ir para lá, se sente confortável. Até mesmo em função da língua, né? Isso, a questão da língua também, com certeza. E a gente tem também Barcelona, né? Espanha, tem também Paris, né? Londres. Então a gente Londres, a gente acaba tendo um leque. Várias das capitais, né, mais famosas da Europa, a gente tem o hub para fazer com a TAP, né? Isso, perfeito. Isso a mesmo. gente tem uma questão bem importante que eu acho muito legal a gente salientar, que é a questão do stopover, né? O que é o stopover? As companhias aéreas dão um tempo para os passageiros ficarem de maneira, né, gratuita, sem né, aumento na tarifa na cidade principal. No caso, a gente tem aqui Lisboa, né? Um diferencial que a TAP dá aí de uns dias a mais para poder ficar na capital portuguesa sem custo a mais na tarifa. Fala um pouquinho pra gente o que dá pra fazer nisso, assim. Então isso é bem legal, Fábio. A TAP teve sempre esse programa de stopover, sempre foi remodelando, reestruturando, e esse ano a gente mudou um pouquinho, tá? Então a ideia realmente é o passageiro fazer uma viagem para a Europa e conhecer 2 destinos sem ter custo nenhum na tarifa, tá? Então a TAP foi uma das pioneiras que lançou esse programa, continua, e o legal é que agora a gente estendeu, o passageiro ele pode ficar até 10 dias em Lisboa. Bastante, né? Imagina. Lisboa ou Porto, né? Então é bastante, a ideia é essa, que o passageiro realmente conheça, sem ter custo nenhum na tarifa, né? Isso agrega muito na emissão individual, né, Fábio? E ou na ida ou na volta ele pode fazer essa parada gratuitamente. E a outra novidade também é que a gente tem notado que o pessoal fica só em Lisboa e Porto. Então, vamos conhecer um pouco também de Portugal, né? Portugal ali, a TAP opera em 7 aeroportos, né? Então vamos conhecer um pouquinho a Ilha da Madeira, o arquipélago de Açores, né? Faro. Então tem vários lugares ali que eu acho que o nosso passageiro precisa conhecer, né? E aí com isso, a TAP também, nesse programa de stopover, ela tá dando 25% de desconto na tarifa do trecho nacional, podemos chamar assim, dentro de Portugal, né? Para o passageiro conhecer essas arquipélagos, essas ilhas lindas lá, que tem toda uma questão de arquitetura diferenciada, gastronomia, seleção de vinhos portugueses, né? O pessoal pode aproveitar bastante, né? Às vezes a gente fala, Portugal, vou pra Lisboa, vou ficar em Porto. Não, mas tem muito mais coisa pra se fazer localmente, né? E muitas vezes essa questão da Ilha da Madeira, o pessoal fica meio assim, mas com essa questão de tu ter voo, e são voos diários que voos diários que a gente tem a partir de Lisboa. Então, imagina, a gente tem toda essa flexibilidade de usar 10 dias, então se o passageiro, sei lá, vai pra Itália, vai pra França, vai pra Inglaterra, qualquer outro país ali, Espanha, possivelmente, vai ficar 10 dias a mais sem custo na tarifa, né? Então isso acho que dá uma facilidade para o passageiro organizar melhor. Claro, agrega muito dos nossos pacotes, né, Fábio? Agrega muito. E é que nem eu comentei, vamos para a Europa, já que tem uma viagem, né, do voo direto daqui, atravessar. Então já conheça mais um destino. Fique lá e conheça mais um destino, né? Exatamente. Então isso agrega muito no nosso pacote, no conhecimento, na experiência da viagem para a Europa, né? Então a ideia é essa, por isso que a gente aumentou até 10 dias. Não quer dizer que tenha que ficar. O passageiro, de repente, não posso ficar só 5, posso ficar 8. Claro, mas o máximo 10. O máximo 10 para não ter custo. A gente tem daí dentro disso agregar aquilo que fica melhor. Melhor para o pacote do cliente, com certeza. Perfeito. Uma das coisas que eu queria te perguntar também nessa aeronave Neo, quantos lugares mais ou menos a gente tem? Então, eu fico feliz porque essa aeronave é uma das aeronaves maiores, tá? Ela tem 298 lugares. É 2 corredores, tá? Então, a TAP, ela tem a classe executiva e a classe econômica, né? E a classe executiva são 34 lugares e depois a classe econômica. Inclusive, a disponibilidade da classe econômica é 2 corredor, 4 corredor e 2. Então, se o passageiro... Bem mais confortável. Se o passageiro tá indo em casal, fica nos assentos de 2, fica mais privado, né? Com entretenimento, com uma alimentação a bordo também, né, Fábio? Isso é importante salientar, porque tem muitas companhias aéreas que até isso estão retirando, né? Então, a gente tem que ter um cuidado bem grande nesse sentido.
Com e certeza. A alimentação da TAP é janta, café da manhã, isso mesmo. Na verdade, como são 10 horas de voo, né, a gente serve 2 serviços de bordo, tá? Na classe econômica é bandeja, um serviço quente e um serviço frio, tá? Tem também bebida alcoólica e não alcoólica, né? Então, se o passageiro quer conhecer aí os vinhos portugueses, já começa a conhecer a degustação. A ideia é, como a TAP é uma companhia, né, genuinamente portuguesa, é que o cliente, quando embarque, já consiga ter uma experiência portuguesa durante os nossos voos. E claro, a classe executiva aí tem muito mais requinte, conforto, a poltrona é full flat, é cama realmente, né? Aí toda a gastronomia é à la carte, tá? Com também seleções de vinhos, chefes renomados ali de gastronomia portuguesa, né? E louça com vista alegre e toda essa questão também mais uma de requinte de uma classe executiva. Perfeito. Então, repetindo, os voos são nas terças, nas quintas e nos sábados. Isso mesmo. E o retorno, então, da Europa nas quartas, nas sextas e nos domingos. Na verdade, a mesma aeronave que vem é a mesma aeronave que volta. Que bom, tá? Por isso que, então, a volta a gente tem no o diurno e a ida noturno. Por isso que muitas vezes eu digo, o stopover, às vezes, ele é mais, agrega mais se você fizer na volta. Sim. Que daí você descansa um pouco, aproveita mais lá a questão de Portugal e aí depois vem direto para o Brasil. Para Porto Alegre. Direto, isso mesmo. A gente tem uma procura muito grande, até a gente estava conversando sobre isso. A gente tem uma procura bem grande nos voos direto. Facilita muito pra gente, porque não tem aquela ida, né, até São Paulo, a imigração, tudo. E mesmo a imigração sendo fora do Brasil, ela ainda é em português. Então isso também facilita demais. Isso mesmo. Uma das coisas bacanas da gente salientar é que a gente na MB tem vários grupos com guia desde Porto Alegre, que é uma procura que a gente teve também muito após a pandemia, né? Essa procura de acompanhamento dos nossos guias especializados. E a gente já tem vários grupos para 2024. A gente tem Paris, Londres e Amsterdã com a TAP, vai direto para Paris, volta por Amsterdã. A gente tem Israel, importante salientar, essa rota é muito bacana da TAP. Tel Aviv, porque o voo é Porto Alegre, Lisboa, Lisboa, Tel Aviv. Uma das poucas companhias, acredito, né, na Europa que tenha esse voo já a partir ali de Portugal para Tel Aviv. Os voos são muito bons porque chega em Tel Aviv durante o dia, então isso ajuda bastante. A gente tem também Itália, a gente tem também Espanha, Londres, fazendo ali a parte do Reino Unido, com a Irlanda e a Irlanda ali a parte do norte. Então isso é bem bacana, porque a gente consegue abranger aquilo que o passageiro pede, que são os voos diretos, a facilidade, a segurança, a praticidade, porque para mim é um voo muito prático de sair daqui. Todos esses grupos saem de Porto Alegre, né, Fábio? De Porto Alegre. Que legal, exatamente. É um outro produto. É um outro produto quando você sai daqui e já faz a migração direto em Lisboa. Na Europa, já né? dentro da Europa. O teu voo é muito curto, né? Sim. Diferente da gente sair de Porto Alegre e ir até São Paulo e tu tem um voo mais longo nesse sentido. E a volta também, os voos também são diretos, né? Lisboa, Porto Alegre, então isso facilita muito também, porque tu já chega, né? Na tua terra. Não, então... realmente é um produto diferenciado, eu tenho falado isso muito, são 10 horas de voo, mas você já entra, já é a porta de entrada em Lisboa, que nem tu comentou, e eu gostaria de enfatizar a questão de, na hora que você faz a imigração, que você entra na Europa, você fala português, então a bordo você já fala português, quando você entra lá para fazer a imigração, quando o pessoal pergunta quanto tempo você vai ficar, o que você vai fazer aqui, você fala português, então você se sente à vontade, não tem nenhuma dificuldade, independente da idade, né? Independente de falar outro idioma ou não. Então isso realmente é um facilitador, né, Fábio? A bagagem vai até o destino final, né? Então realmente isso é um produto diferenciado. Uma das coisas que eu acho que a gente podia comentar também sobre as questões das tarifas da TAP, né? Que a gente tem as tarifas basic, podia falar um pouquinho também. Então, na verdade, a TAP, assim como
outras companhias aéreas todas, né? A gente entrou na questão das famílias de tarifa, que é as Branded Fare, né? Então, as Branded Fare, a TAP tem 4 famílias de tarifa na classe econômica e 2 na classe executiva, tá? Na classe econômica, a gente tem 2 que elas são mais restritivas. Por que elas são restritivas, sabe? Porque, na verdade, elas não permitem o reembolso e elas não permitem deixar o bilhete open, né? Deixar o bilhete aberto para uma futura remarcação como crédito. Elas não permitem. Então, você tem que voar naquela data que você programou ou remarcar antes da data da viagem. São tarifas promocionais. Isso. Ponto. Isso mesmo. Restritivas, né? Super promocionais, restritivas. Uma delas, inclusive, não pode marcar assento, não tem a bagagem despachada, a franquia da bagagem despachada, né? Então, já a outra, que é a Basic, também é restritiva, tem uma franquia de 23 quilos despachada, mas não permite marcar o assento. Entendi. Né? Então, muitas vezes o passageiro está indo, um casal, ele quer sentar junto, né? Com a pessoa que está indo para a Europa. Tem que cuidar então, bem a questão da tarifa, né? Muito. Às vezes a gente quer pagar um pouco menos, mas às vezes não vale a pena. Não vale a pena, porque a sua viagem, a sua experiência do voo realmente não fica agradável, fica né? naquela angústia, né? De esperar a marcação no aeroporto, saber se senta junto, não senta junto. E se o voo está lotado, não consegue sentar junto. Então, vale a pena pagar um pouquinho mais, né? E aí nós vamos entrar nas famílias mais flexíveis, né? Que elas aí têm, sim, essa possibilidade. Tem a franquia da bagagem, marca o assento, e aí você tem mais. Também tem a Plus. A Plus é uma das tops nossas da classe econômica. E eu acho legal porque essa daí, além de ter o benefício de ter a franquia de 2 bagagens para despachar, são 2 bagagens de 23 quilos, então, de repente, você tá querendo levar mais, né? Porque pra Europa... a gente não leva, mas a gente volta com mais, né? Volta, verdade, Fábio, volta. Então, tu já fica tranquilo. E também essa, você pode marcar nos assentos com uma área mais conforto da classe econômica, que é mais espaço. Então, são 10 centímetros a mais, quase isso, para as pernas. Então, aquele passageiro que é mais alto, né? Forte. A gente sofre, né? Quem tem altura sofre, porque 10 centímetros a gente às vezes acha que é muito pouco, mas faz muita diferença. 10 horas de voo, né? Então, Fábio, faz diferença. Então, às vezes, vale a pena tu pagar um pouco mais e ter esses assentos com maior espaço e conforto, né? Dentro da classe econômica, tá? Não tem nada de cabine diferenciada. A alimentação a bordo é igual, mas tem esse conforto para as pernas, né? Durante esse voo. Então, vale a pena dar uma olhada. E também a classe executiva. Classe executiva, a gente tem 2 famílias de tarifas, né? As 2 permitem fazer o reembolso, permite também fazer remarcação, tem acesso ao nosso lounge, tanto em Lisboa quanto aqui em Porto Alegre. A gente tem já o nosso lounge que a gente fez acordo, inaugurou desde agora em agosto. Então, e tem esse acesso gratuito, além de ter 2 PCs também, a franquia de bagagem com 32 quilos, né? E a questão de um assento full flat, vira-cama, gastronomia, aí todo o requinte mesmo de uma classe executiva. Sem sombra de dúvida. Mas muito obrigada. Eu acho que a gente conseguiu abranger bastante sobre o que é a TAP, sobre o que a TAP traz, né, aqui para os gaúchos. Eu acho que isso é um ponto, assim, importantíssimo, porque é a única companhia, tirando, né, a Aerolíneas que a gente tem aqui que faz a região sul, mas é a única que nos leva para a Europa num voo direto. Isso é um facilitador muito grande, né? A gente tem uma procura muito grande por isso também, então eu acho que essa parceria aí é uma parceria que a gente tem para muito tempo. E eu queria te agradecer muito, porque eu acho que é muito importante a gente trazer todas essas novidades, tudo isso que a gente tem dentro, né, do Rio Grande do Sul, todas as facilidades que a TAP nos dá para chegar na Europa. Queria agradecer bastante tu ter vindo hoje, ter dividido isso com a gente. Agradeço bastante por tudo e muito obrigada. Obrigada, imagina, eu que agradeço, é um prazer novamente estar aqui e passar todas essas informações é muito importante. E realmente, esse voo é um privilégio para nós ter esse Poa Lisboa direto e com equipamento novo, né? Isso é verdade. Então, obrigada, muito bom. Obrigada, Rosana. Esse foi o nosso Turismo Cast de hoje com a Rosana da TAP. Então, se gostou, curte, comenta, compartilha e aguarde o nosso próximo episódio.